paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um programa Restaurando Vidas e agora com uma novidade. Toda primeira semana do mês nós vamos ter aqui o programa especial para os jovens. O nome do bloco do programa Jovens vai ser Direção Certa, porque nós queremos ver os jovens da cidade de Cascavel, do Brasil e do mundo que vão estar nos assistindo pela internet na direção certa, na direção de Deus. E como é de costume, sempre quando iniciamos um trabalho para a honra e glória do Senhor, nós fazemos uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre o programa no nome de Jesus. É um desafio, mais uma etapa deste programa, mas nós temos certeza absoluta que Deus estará no controle de todas as coisas. Eu vou ler 1 João, capítulo de número 2, no nome de Jesus, o versículo de número 13, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. É com enorme alegria que nós damos início a mais uma parte desse projeto de Deus aqui para a cidade de Cascavel e para o mundo. Jovens na direção certa. Nós queremos, através deste programa, trazer a resolução dos seus problemas pela palavra de Deus. Queremos trazer testemunhos de vida. Queremos solucionar as tuas dúvidas e as tuas perguntas através da palavra de Deus. Nós vamos estar aqui debatendo sobre temas polêmicos, temas que dizem respeito a você, jovem cristão, no nome de Jesus. Queremos a sua edificação e a bênção de Deus sobre a sua vida. Hoje no programa nós vamos falar sobre o tema Jovens na contramão do mundo. Mas antes disso, nós vamos orar ao nosso Deus e pedir a bênção do Senhor em mais um início desse lindo projeto de Deus que nasceu no coração de Deus para essa cidade e para o mundo, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Nós damos início, Deus, em mais uma parte desse grande projeto que eu tenho certeza que vem do seu coração, porque o Senhor ama os jovens, meu Pai. O jovem, quando direcionado Deus, ele tem força e ele é capaz, Senhor, de revolucionar o mundo em que habita no nome de Jesus. Por isso nós oramos, Pai, como a Tua igreja, como jovens da Tua casa, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor venha mudar a vida de muitos jovens dessa cidade, que o Senhor venha impactar, Senhor, com a palavra da verdade. O Senhor escolheu os jovens porque eles são fortes, porque eles têm capacidade de vencer o maligno. Eu peço a Tua boa mão, Senhor, na direção desse programa, a Sua boa mão, Senhor, orientando as nossas mentes, orientando os nossos pensamentos e dirigindo todos os nossos passos, que nós também, Senhor, venhamos estar na direção certa, rumo à Tua palavra e sempre no caminho da Tua salvação, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada jovem que vai estar nos ouvindo, cada família, Pai, neste Brasil e neste mundo afora, que em nome de Jesus, o Senhor transforme os lares através da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, e abençoa todo este projeto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos convidar você, eu e todos os jovens que aqui estão hoje, no nome de Jesus, para você, jovem, andar na direção certa. Amém. E o tema de hoje, ele é polêmico, é jovens na contramão do mundo. Qual a maior pressão que o mundo exerce sobre você, jovem? Nós vamos hoje estar debatendo aqui com alguns jovens da igreja, pessoas amigas nossas, colegas nossos, e eu quero deixar bem claro aqui para você, meu amigo, nós não estamos aqui para julgar você, não estamos aqui em hipótese alguma para condenar você, muito pelo contrário. Da mesma forma que você enfrenta barreiras nesse mundo, os jovens aqui também, eu também. Da mesma forma que você enfrenta tentações terríveis, nós também passamos por elas no nome de Jesus. Mas nós queremos aqui, pela palavra de Deus, orientar você e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém? Estamos aqui com alguns jovens e eu vou apresentar eles para vocês no nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós estamos hoje aqui com a nossa irmã Dalila. Deus abençoe no nome de Jesus. Nosso irmão Wellington, nossa irmã Kelly,
nosso irmão Tiago, nosso irmão Maicon e a nossa irmã Grazi, nossa irmã Graziele. E eu gostaria de começar já trazendo alguns temas que são até polêmicos, porque muitas vezes as pessoas acham que o jovem cristão também não tem luta, né? Também não tem tribulação. O tema de hoje é jovem na contramão do mundo. Por quê? Porque o mundo ele exerce algumas pressões sobre o jovem. A sociedade mesmo exerce algumas pressões sobre os jovens. E eu gostaria de perguntar aqui para o nosso irmão Tiago, o que você tem a dizer sobre isso, irmão? Qual que é uma pressão que o mundo exerce? Talvez sobre a sua vida, ou talvez sobre a vida do jovem, que você tem visto por aí de experiência, no nome de Jesus. Se você quiser compartilhar conosco. Bom, na verdade, eu acho que esse é um tema em geral, né? Poderíamos até tratar de um assunto específico, mas vamos tratar no geral porque renunciar às coisas que o mundo nos propõe, nós que somos jovens, né? Que estamos na fase da balada, né? De descobrir amigos, de experimentar coisas novas, né? Então, eu acho que o mais difícil para o jovem hoje em dia é isso, é renunciar a essas coisas, né? E nós, como jovens cristãos, também nós passamos por tentações, né? Essas vontades, esses desejos, eles também vêm, né? E nós, como jovens em Cristo, nós temos também uma luta todo dia e frequente de que é renunciar, né? Essas coisas para servir a Deus, a servir a Jesus, né? Fazer a vontade dele, não a nossa, né? Até porque, Tiago, nessa fase de adolescência e juventude, há uma transformação gigante no corpo da gente, né? No nosso corpo, há uma transformação gigante, porque nós saímos debaixo, quando nós somos crianças, nós estamos debaixo do teto do pai e da mãe. De repente, nós começamos a ir para o colégio, primeira série, segunda série, nós começamos a descobrir um mundo novo, fora da nossa casa. E aí que é o grande problema. Se nós não tivermos a orientação para estar na direção certa, o que vai acontecer? Nós podemos nos perder nesse processo, porque o mundo ele é cruel, ele sempre tenta nos levar para o lado mais satisfatório da carne, mas pode ser o mais dolorido também, né? E tem a influência também que o mundo nos coloca, né? Os amigos, né, no qual nós temos convivência, nosso trabalho, às vezes na faculdade, no colégio, né? Influenciam também de uma certa maneira na nossa conduta, né, cristã, né? E às vezes isso é difícil também, né? Você negar essas coisas, né? Porque nós, como jovens cristãos, nós temos que ser diferentes e fazer a diferença, né? Não importa onde nós estejamos, né? Seja no trabalho ou no colégio, né? Porque nós temos um pensamento diferente, a nossa visão é diferente, né? E nós queremos em algo superior, né? Que é um Deus vivo e real, né? E às vezes nos dificulta isso, né? Porque ser diferente no mundo, a gente acaba sendo taxado, né? Muitas vezes de que babaca, de quadrado, babaca, porque a gente não participa das coisas comuns que aquele grupo participa, né? Ou seja, bebida, né? Sexo antes do casamento, que isso é um tema muito polêmico também, né? Hoje em dia o jovem guardar sua virgindade, isso é ser quadrado, né? Para a sociedade aí afora, né? Então todos esses temas, né? Pra gente que é cristão, né? É difícil, né? Ser a diferença no mundo é difícil, né? Verdade. E a gente fica olhando assim, muitas vezes, a roda de jovens, dos jovens hoje, né? Na verdade, a alegria do jovem hoje no mundo é balada e bebida. E se resume a isso. O problema é quando isso não satisfaz mais, né? Mas eu também quero pegar aqui uma opinião do nosso irmão Wellington, né? Irmão Wellington, na sua opinião, qual que é a maior pressão que o mundo exerce sobre o jovem, no geral? Se você quiser compartilhar alguma coisa também conosco, porque tem um monte de jovem que está nos assistindo, que diz assim, pastor, olha, eu tenho até vontade de seguir a Jesus e seguir o caminho de Deus, mas como ter força, né? Eu não sei se você quiser dar alguma opinião nesse sentido, ou até manifestar as suas lutas, ou a luta daquelas pessoas que te cercam, porque todo jovem está envolvido com outro jovem, né? Bom, acho que, primeiramente, quando a gente começa a descobrir a parte de mídia, a TV mesmo, o computador, a gente já entra no outro mundo também, que é o virtual, que é o que passa muita informação, a gente recebe muita informação antecipada ao que a gente deveria receber normalmente, né? Então, ela adianta muita coisa pra gente. Então, acho que questão de pornografia, o que mais existe hoje, a adolescência já está descobrindo as coisas muito antes de começarem a vida mesmo. Então eu acho que a mídia, a parte de informação, a TV está trazendo isso muito adiantado, e os jovens que estão entrando na juventude estão começando a se deparar com isso e não tendo, tá aceitando tudo isso, né? Aceitando tudo, né? Acaba, vamos dizer assim, a coisa está precoce demais, né? Está precoce demais. Vocês já notaram hoje? Hoje os pais, quando a criança ela dança
rebolando e com a roupa bem curtinha, é um motivo de alegria da família. Não é verdade? Hoje a sexualidade ela está muito precoce. E aí a sociedade ela cria aqueles rótulos que quando você quer ser diferente, você é o careta, você é o babaca. Mas você já parou para pensar que isso traz um atrapalho na vida das famílias, da própria pessoa que comete e até mesmo do governo? Para pensar, quantos milhões de adolescentes engravidam sem ter estrutura familiar, sem ter estrutura psicológica, não está preparada nem para ser namorada, quanto mais mãe e dona de casa ao mesmo tempo, né? E ainda mais sem saber quem é o pai. Então, isso que o Wellington falou é uma verdade. As coisas estão precoces demais, meu amigo. Precoce demais. E as pessoas acham que isso é vantagem. Não é vantagem. Nós precisamos andar, como diz o tema do programa de hoje, na contramão do mundo. Porque se nós não fizermos o caminho inverso, nós vamos nos autodestruir. Isso é um problema muito sério. Nós vamos ver algumas opiniões, algumas perguntas e opiniões que pessoas mandaram através do nosso e-mail aqui para o programa também no nome de Jesus. Vamos lá com a nossa irmã Grazi. Então vamos lá. Eu estou aqui com a opinião da Michele, que ela diz o seguinte: a maior pressão que o mundo exerce sobre a vida de uma pessoa cristã é a questão da conversa. Os papos normalmente em grupo são sobre besteiras, são sobre sexo. E aí, às vezes, a gente que está no meio dessas conversas acaba deixando a língua solta, acaba indo na conversa. Quando você vê, você já falou, né? E também a opinião de uma pessoa que é evangélica, que é a Cristiane. Ela diz que, para ela, a principal pressão é tudo que envolve, tudo que está no meio dela, porque o que ela diz? Ela diz que quando vem uma pressão sobre a vida dela, ela diz que cita a palavra de Deus, que está escrito em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são vantajosas. Então ela sabe que a liberdade nem sempre é uma coisa boa para a vida dela. Então ela procura dar uma brincada nas conversas com os amigos também. Isso, a liberdade que a gente diz aí, né, cara? Você é livre para fazer o que você quer, né? Mas tem que cuidar com essa liberdade, porque muitas vezes a gente vai para a cadeia pela nossa própria vontade, vamos assim dizer, né? Pela nossa própria liberdade de fazer o que quiser, nós podemos cometer coisas erradas. Veja só, a pressão, quando as nossas amigas disseram ali, muitas vezes a parte da língua, né? Essas conversações, essas acusações, essas pressões são muito fortes na vida dos jovens. Vamos dar um exemplo aqui bem claro para todo mundo. Se o jovem ele é cristão e ele não vai para uma balada, ele é tido como o quê? Como careta ou como babaca porque ele não se diverte. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, se alguém puder responder aqui. Vocês que não vão para a balada, vamos assim dizer, vocês são felizes por não ir para a balada ou vocês têm alguma dificuldade com isso daí? Quem quer responder isso aí para nós? Responder, Thiago? Então, na verdade, eu posso falar muito bem disso, porque onde eu trabalho, ali onde eu convivo, né, existe muito essa questão ali que a irmã disse, né, a respeito de falar coisas, né. E a gente vê em todo meio, né, que o papo do jovem hoje em dia é outro, né, a respeito de algo, sexo, drogas, essas coisas, né. E eles acham realmente, como o senhor disse, que a gente não é feliz, né. Mas a nossa felicidade, na verdade, está em servir a Deus, né, em fazer a vontade de Deus, né. E nós somos felizes, temos o nosso divertimento. Quem diz que nós não saímos? Nós saímos. Mano, quem diz que crente não vai pra balada? Balada cristã, né? Qual é a balada cristã? Não precisa do álcool, né? Não, a gente não precisa dançar agarradinho com ninguém, aconchando ninguém pra achar que tá feliz, não é verdade? Mas nós cantamos, só que nós cantamos louvores para Deus, né? Nós nos reunimos para pegar um cinema, sair para jantar, comer pizza junto, no cachorro quente, né? Só que é saudável, né? Filme, assistir filme. Quantas vezes os jovens até da igreja mesmo se reuniram para jogar boliche, assistir um filme junto? Só que são coisas saudáveis, né? Você não tá prejudicando a tua saúde, né? Alguém quer dar mais uma opinião? Nosso irmão Wellington vai dar mais uma opinião aqui. E aí, irmão Wellington? O irmão da Lila ou o irmão Wellington? Vai lá, irmã da Lila. E tem até mesmo assim aquela pressão de quando a gente está numa roda, se você se deixa levar, depois sempre tem alguém que aponta e depois diz que é crente. Então, assim, além dessas pressões do nosso corpo, de tudo que acontece, ainda tem aquela cobrança
pelo fato de nós sermos cristãos. Então, assim, além de tudo, a gente tem que estar sempre vigilante para cuidar, de não falar, não ter uma atitude, porque sempre tem alguém que está ali cuidando para apontar. Depois ela diz que é crente. Dá um mau testemunho. Na realidade, eles sabem que a gente tem que ter uma vida correta. Eles sabem, às vezes, que as atitudes são, né, tortas, então eles até mesmo cobram da gente uma postura certa diante das situações, diante da vida. Então sempre tem essa cobrancinha. Assim. Pois é, irmã, mas agora você me fez pensar o seguinte: se as pessoas que não são cristãs, que não seguem a Jesus, nos cobram, é porque no fundo, ela sabe que quem segue a Jesus tem que ser diferente. Então, na verdade, não é só a mentalidade do cristão. Quem não é e cobra, sabe que no fundo, para seguir Jesus tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Nós vamos ver aqui algumas dúvidas que pessoas nos mandaram. Olha, se você quiser entrar em contato com a gente, entre lá. direçãocerta@hotmail.com.br. É o e-mail do programa aqui do Bloco Jovem. direçãocerta@hotmail.com.br. E se você quiser nos seguir pelo programa Restaurando Vidas no Twitter, você vai lá e restaure sua vida no Twitter e você vai nos encontrar. No YouTube vai estar como Restaure Sua Vida também. Você encontra ali o nosso canal no YouTube, no nome de Jesus. Amém? Vamos ver aqui alguns questionamentos, algumas perguntas que nos mandaram. Então vamos lá. Tem uma dúvida aqui e vamos tentar ajudar. Sou evangélico e tenho 3 anos de namoro. E tenho uma filha. Queremos muito casar, mas não temos condições financeiras e está complicado. E nós temos relação sexual e é difícil para nós conseguirmos parar. Sabemos que é pecado, mas está super difícil. Por esse motivo, acabamos sempre brigando e até mesmo terminando. Já faz um tempo que voltamos a namorar esse ano, porém até agora não tivemos relação. Queria um conselho ou uma ajuda para conseguir superar isso, porque hoje em dia no meio cristão temos muita responsabilidade. Amém. Então vamos lá, vamos ajudar o nosso amigo aí que está passando um problema e a gente acha que é caso isolado, mas não é. Hoje está comprovado que aproximadamente 52% de jovens cristãos, não estou falando daqueles que não conhecem Deus, ou a palavra de Deus, jovens cristãos têm relação sexual ativa, quer dizer, eles não é que dormiram, erraram uma vez, eles têm, a vida sexual dele é ativa, dentro da própria igreja. Esse é um caso clássico desse tipo de problema. Qual o nosso conselho? Amigo, você precisa urgentemente orar a Deus, pedindo condições, seja espirituais e financeiras, para você poder regularizar a sua situação. A Bíblia diz, e você não está errado, que sexo antes do casamento é pecado, é pecado. Está lá em Gálatas 5, o versículo é o de número 17, diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. O que é prostituição? Muitas vezes nós achamos que é só aquela mulher que fica vendendo o seu corpo na esquina. Não. Prostituição é todo ato de pessoas solteiras, relação sexual fora do casamento. É um ato de prostituição, de impureza diante do Senhor. Então é um pecado? É um pecado. O que fazer? Só existe uma maneira de você não pecar. Eu sempre digo para os jovens aqui da igreja, para os homens e para as mulheres o seguinte: é como se nós tivéssemos 2 botãozinhos, o da carne e o espiritual. Se o da carne estiver ligado, você não vai conseguir ficar no espírito. Mas se o espiritual estiver ligado, você controla a sua carne. Deus, quando deu o corpo, é para que nós viéssemos dominar o corpo, porque pobre daquele que não consegue dominar suas emoções e não consegue dominar o seu próprio corpo. Há um controle. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, deu domínio sobre todas as feras da terra, para tu ter ideia. E também deu domínio sobre o nosso corpo. Quando você ora pedindo ajuda do Espírito de Deus, você está debaixo da graça de Deus, você se fortalece e você não faz a vontade da carne. Porque se você continuar dormindo com a sua namorada, continuar transando com a sua namorada, tendo relação sexual com a sua namorada,
Uma coisa vai gerar no seu relacionamento. Eu tenho aconselhado centenas de casais na igreja, casados, papel passado e tudo, mas que cometeram o ato de prostituição, a relação sexual antes do casamento. Sabe o que acontece na vida desse casal? Um ciúme doentio. Sabe por quê, jovens? Porque no fundo, lá no subconsciente, lá no fundinho, fica aquela questão: se você transou comigo, se você dormiu comigo, sendo cristão, sabendo da palavra de Deus, e você dormiu comigo sabendo disso, quem me garante que você não vai fazer com outra pessoa depois? Entendeu? Eu aconselhei casais que praticamente quase terminaram o seu relacionamento por causa de ciúmes. Porque quando você quebra a confiança antes do casamento, esta confiança ela fica com uma lacuna, com uma brecha muito grande pós-casamento, depois do altar, que você troca a aliança, e olha, tem que fazer uma cura interior muito grande para a pessoa conseguir ser vitoriosa. Talvez um dos grandes motivos de briga desses casais são por causa disso. Por causa disso, porque não conseguem ter confiança mais um no outro, né? Porque dormem junto, você está descobrindo a sua esposa antes do tempo. É por isso que casamento hoje não está durando 2, 3 anos. Porque, vamos falar a verdade, se conhece tanto antes do casamento e depois do casamento fica uma porcaria. O relacionamento fica uma porcaria. Então, o meu conselho é: vá na igreja, faça campanha de oração, busque resposta de Deus, fortalecimento. Pastor, isso é impossível, impossível uma ova. Quando eu voltei para o Evangelho, eu cometi a loucura de ficar 5 anos fora da igreja. Minha mãe me levava na igreja, e infelizmente, eu quero abrir até um parênteses aqui, hoje existe também, as igrejas acabam não dando muito suporte para os jovens, e acabam não dando suporte para o cristão que passa por tentações de lutas. E eu quero dar um recado para você, amigo pastor, que está me ouvindo. Quando um jovem, uma pessoa vem desabafar com você e pedir um aconselhamento para você, é porque ele veio buscar cura. Não acabe de matá-lo. Ajude a sair daquele lamaçal de pecado, no nome de Jesus. E minha mãe, por um motivo ou outro, motivo de fofoca na igreja, ficou muito chateada, falaram mal dela, ela pegou e desviou. Não fez certo também, mas saiu da presença de Deus, e eu, como filho adolescente, acabei indo junto. Pior coisa que eu fiz: 5 anos fiquei no mundo, 4 ou 5 anos. Quando eu voltei, aprontei de tudo. Então eu tenho conhecimento de causa para dizer para vocês. E olha como é que é interessante. Uma vez eu cheguei para um amigo meu e falei assim: rapaz, não faz isso que você vai quebrar a cara. Ele falou: você quebrou? Falei: por isso que eu estou te dizendo, não faz isso. Ele falou: não, deixa eu quebrar a cara também, depois eu me arrependo. Sabe o que eu disse para ele? A vida não é igual para todo mundo. Eu tive a bênção e o despertar de vir para a igreja e ser restaurado. E essa pessoa, hoje, amigo meu, tem 2 filhos, teve os filhos antes do tempo, né? E passa uma dificuldade tremenda por causa disso. Então, eu gostaria que você que está me ouvindo ouvisse isso e tomasse cuidado. Eu voltei para a igreja com 18 anos. Falou: quantos anos você tem, Tiago? Eu vou fazer 27. 27. Eu voltei com 9 anos menos que o Tiago. Quem tem 18 anos aqui? 18, 19 anos. Aí, o Maicon. Eu voltei para a igreja na idade do Maicon. Aí você me pergunta: pastor, foi fácil? Não foi. O corpo correspondia, era complicado? Era. Mas eu gravei no meu coração um versículo que diz assim: o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, suprirá todas as minhas necessidades. Está lá no livro de Filipenses. E eu orava muito a Deus. E quando vinha a tentação, ou vinha o problema, ou a dificuldade biológica mesmo, eu orava a Deus: supre a minha necessidade, Deus. Porque eu não vou pecar. Não vou pecar com nem a menina, não vou pecar com nem a mulher, e não vou pecar sozinho também. Não, Deus, eu vou estar em santidade diante do Senhor. Sabe o que eu fazia? Igreja, Bíblia, igreja, Bíblia. E me mantive bem. Hoje sou casado há 10 anos. Aqui namorei, aqui beijei, na igreja casei. Então, eu gostaria de dizer para você que tem como, sim, você estar em santidade diante do Senhor e controlando a sua própria carne. Isso aqui, irmão, a carne tem controle para ela. É só você ser cheio do Espírito Santo no nome de Jesus. A gente, quando lê a Bíblia, nós percebemos que Jesus Cristo foi tentado em todas as áreas da vida dele. Então, também tem na Bíblia
que toda vez que vem o pecado sobre as nossas vidas, vem uma tentação, nós temos um escape. Deus nunca dá pra gente um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, o meu conselho para você é que você fique sempre focalizado nas coisas espirituais, procurando cada vez mais se voltar para as coisas de Deus. Não deixar, quando vir um pensamento, procurar livrar dele na hora. Nunca dar uma segunda olhada ou uma segunda pensada. Porque a primeira é fácil, é fraca, mas se você se permitir continuar pensando nela, daí a coisa fica um pouquinho mais difícil. É isso mesmo, meu amigo. A questão da tentação funciona assim. Se você é tentado e permite que aquela tentação gere mais coisas no seu pensamento, você vai acabar caindo. O passarinho vem e ele faz um ninho. Aí, se você quiser deixar que ele bote os ovinhos, é contigo. Se você mandar embora, ele tem que ir embora. O pensamento tem que ir embora. Diz a palavra de Deus: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ser tentado é pecado? Não. Cair na tentação é pecado. A tentação vem, mas você manda embora. Por quê? Porque o pecado ele tem consequência. Nós estamos aqui te aconselhando, por quê? Porque, infelizmente, a consequência vem e você tem que se cuidar. O jovem em casa pode achar que, pelo que a gente está falando aqui, pode ser uma coisa fácil de se fazer. Que é tudo moleza, né? Mas não é fácil, até porque eu acho que cada um aqui esteve no mundo. Ninguém aqui, eu acho que é crente de berço, né? Todos vieram do mundo, foram resgatados. E a gente sabe a dificuldade que talvez ele esteja passando, você esteja passando, porque nós já passamos por isso, né? Só que é algo possível, né? Como a própria palavra diz, né? Para Deus não existe impossível, né? Não existe nada que nosso Deus não possa fazer, né? A questão, eu acho que é o seu querer também, né? No caso do rapaz ali do e-mail, eu acho que tem que haver o querer dos dois ali, né? Ambas as partes têm que estar a mesma consciência, a mesma visão, né? E começar a batalhar, buscar fazer campanha na igreja, buscar oração. Ainda mais os dois são crentes, né? Também cristãos, né? Jejum para quem sabe, mortificar a carne, né? Porque é possível, né? Mas eu acho que depende muito mais de nós, do nosso querer, do que de Deus, né? Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa e buscar isso também, né? Isso é verdade, isso é verdade. Entendeu, meu amigo? Há possibilidade, sim, de você estar em santidade diante do Senhor. E olha, se você se apresentar diante de Deus como servo, sua namorada como serva de Deus, pode ter certeza absoluta. Lá na frente, você vai colher as bênçãos do Senhor por ter feito a vontade de Deus. E nós vamos continuar aqui com muitos temas polêmicos, porque hoje, como é o primeiro programa, e o tema é Jovens na Contramão do Mundo, tem pergunta de tudo quanto é tipo aqui para nós respondermos hoje. Eu quero já manifestar aqui que deste programa vai sair vários outros programas que nós vamos estar falando especificamente sobre sexo, sobre droga, sobre piercing, sobre tatuagem, sobre homossexualidade, sobre casamento, noivado, namoro. Nós vamos estar falando individualmente sobre cada tema mais à frente no nome de Jesus. Hoje nós estamos fazendo aqui um apanhadão geral para deixar você também bem curioso para os próximos, porque eu tenho certeza absoluta que você vai nos seguir no nome de Jesus. Amém? Para nossa irmã Grazi, o que mais que nós temos aí de pergunta no nome do Senhor? Vamos lá. Tem uma outra dúvida aqui. Uma menina jovem que pratica sexo oral, isso é errado? Ela é jovem e virgem. Jovem e virgem? É errado. É errado. Não é correto. Porque, querendo ou não, é um ato, como eu disse aqui no comecinho do programa, os frutos da carne, além de prostituição, são lascívia, toda sorte de imundícia. Então, todo ato sexual antes do casamento, Deus não aprova. A sociedade pode aprovar, bater palma para isso, mas Deus não. Deus condena toda prática sexual antes do casamento. E muitas vezes a gente vê até pessoas que são envolvidas nas áreas das ciências humanas, e eu amo ciência humana, né? Inclusive minha esposa se formando em psicologia, e nós não somos contra a ciência ou algo parecido. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo o seguinte, que você tem que liberar o que está no teu coração, faz o que você pensa. Você já parou para pensar, gente? Se todo mundo do mundo, todas as pessoas no mundo, segundo a sua própria visão, eu acho que é correto isso, se fosse praticar-se, mas daqui uns dias não tem mais mundo, explode.
né? Então a gente tem que cuidar. Nem sempre aquilo que a sociedade aplaude significa que é o correto. Vou dar um exemplo da questão de sexo antes do casamento. Uma vez uma pessoa disse bem assim, eu sei que as meninas enfrentam muito isso. Não, menina, você tem que dormir com 10 para você ser experiente, porque quando você casar, você vai ter experiência. Ei, alguém ensinou os animais e eles vão e têm relação sexual e ninguém precisou ensinar nada. Isso é tão natural, isso é tão natural no ser humano, que o ser humano se descobre. Ele casa e ele vai ter relação sexual da mesma forma com a pessoa que teve 10 relações antes do seu casamento, 30 relações antes do seu casamento. Isso é besteira, gente. Isso é uma mentira. Tanto é verdade que quando você encontra um moleque ou uma menina dessa que vem com esse conceito, você pergunta, você quer casar com quem? Com aquela que dorme com todo mundo? Ou com aquela que é certa? Não, pastor, você é assim, eu sou louco, eu vou casar com aquela mal falada? Não, eu quero casar com a certinha. Para você ver como é que é o negócio. Então, enquanto eu estou podendo pegar todo mundo, essa é bem da verdade, né, João? Enquanto eu posso pegar todo mundo, não, tá tudo certo. Agora, quando é para casar, eu quero a certa. Você está errado. Você está errado, porque a Bíblia diz, o que você planta hoje, você colhe amanhã. Então, não é correto nenhum ato, nenhum tipo de relação sexual antes do casamento. É isso que a Bíblia diz. E às vezes a menina fala assim, olha, eu não vou romper o meu ímen, não vou perder minha virgindade, então vou fazer um sexo oral. Para Deus é pecado da mesma maneira. Vamos lá, próxima pergunta. A dúvida do Rodrigo Fernandes. Como saber se a garota é a certa, se é a que Deus preparou? Vamos lá, quem quer responder? Dá passo aqui para nossa irmã Cris, responder esse questionamento. Vamos lá, irmã Cris, o que você acha? É uma dúvida de muitos jovens dentro da igreja. Pastor, eu estou orando a Deus. Como é que eu vou saber se aquele menino que entrou é de Deus? É ele que Deus preparou para mim. Aquela menina, será que Deus é aquela que o Senhor preparou para mim? Como é que eu vou saber isso? Primeiro, a pessoa certa para você é, se você é uma pessoa evangélica, automaticamente a pessoa também tem que ser evangélica, ela tem que estar na presença de Deus. E é aquilo, você tem que orar e especificando para Deus, falar, Senhor, eu quero uma pessoa assim. Tem que dar as características para Deus, porque assim, o diabo ele mudou a maneira de pegar jovens nessa área. Geralmente ele atrai, às vezes, o jovem para o mundo, mas às vezes ele manda uma pessoa para a igreja, a gente acha que é aquilo, só que depois a gente vai ver que não é aquilo. Entendeu? Então, primeiro, a pessoa tem que ter fruto, tem que dar fruto, tem que ver se realmente a pessoa é convertida, está na presença de Deus, porque assim, você vai começar um relacionamento, você tem que saber que a pessoa é um outro ser e você tem que estar preparado, porque você não pode, nós que somos evangélicos, não podemos pensar assim, eu vou namorar com ele, se não der certo, eu vou, pego outro. Não é bem assim. Você tem que pegar, quando você começar a namorar, você já tem que começar a pensar que é uma coisa séria, que você não pode se prejudicar futuramente, nem a outra pessoa, porque às vezes tem relacionamento, você começa assim, no impulso, você acaba machucando a outra pessoa, até mesmo você se machuca e você fica frustrado. Eu vejo até mesmo por mim que tem bastante pressão. Cristo tem 25 anos, você não namora, você não vai para balada, tem um monte de gente, até mesmo já pessoas evangélicas que vieram falar assim, Cris, nossa igreja nunca vai aparecer pessoa para você namorar, você tem que curtir a vida. Eu falo, não, você não conhece o tamanho do meu Deus. Porque assim, a partir do momento que você se coloca na presença de Deus, você ora, você tem que esperar por aquilo. Às vezes bate aquele desespero, aquela ansiedade, você fala, poxa vida, é verdade, tem 25 anos, mas cadê? Mas assim, você tem que esperar na presença de Deus, porque não adianta nada você pegar o primeiro que vem na frente e depois você vai acabar se prejudicando, você vai quebrando a cara. Então assim, eu acho assim, a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor não acrescenta dor. E quando é de Deus, você vai sentir, eu tenho certeza, Deus vai te mover. Eu acho que vai ser entre os dois ali que vai rolar aquele sentimento, porque tem que rolar aquela química. Eu acho que vai ser, a partir vai acontecer entre os dois e aquilo. Você primeiro de tudo, você vai ter orar, ter pedido para Deus. É aquelas características e você tem que esperar no Senhor. É fácil? Não é fácil esperar, porque a gente às vezes vê todas as pessoas ao teu redor tá namorando e você não tá. Mas é assim, esperar na presença de Deus, esperar o momento de Deus, que eu tenho certeza que Deus faz sempre o melhor para a nossa vida. Amém. Então, sempre não seja ansioso, né? Não tem um ditado assim que o apressado sempre se arrebenta. Isso é verdade. O apressado sempre se dá mal, amado.
Às vezes a sociedade ela pressiona você, ó, namore rápido, case rápido. E tem muita gente, preste atenção nisso que eu vou dizer. Sabe, jovem, vou falar para você cristão, você pessoa de Deus, você que se preserva. Sabe quando tem aquele grupinho de amigas que diz assim, vai lá, larga a mão de ser boba, transa mesmo, faz isso mesmo. Escreve isso que eu estou te dizendo. Por que a sociedade está te pressionando, moça? Suas amigas te pressionam. É porque no fundo, ninguém quer ver o outro melhor. Por exemplo, deixa eu explicar isso melhor para você. Elas não querem que você seja melhor do que elas. Você tem que ser igual a elas ou pior. Destaque, você não pode ser. Por isso que vem a pressão. Por isso que vem a pressão. Você, moço, você, menino, vem lá, rapaz... E vem aquelas piadinhas, né? Ei, e agora? Você virou homossexual porque você não gosta de mulher, etc. Tá, menino te dando mole, você não vai dormir com ela não, porque você é macho, rapaz. Você tem que ir lá e tem que fazer. Pois é. Essa pressão, no fundo, é porque esses outros meninos não querem que você seja destaque. Porque no fundo, as moças também querem pessoas decentes para ser pais dos filhos delas. Então, tome cuidado, não entra nesse embalo não, porque isso traz consequência terrível para você no futuro, tá bom? Esteja na direção certa no nome de Jesus, amém? Outra coisa que a gente também tem que colocar, acho que para discussão de todo mundo, é a respeito dessa fase, né, da adolescência para o jovem, né? Que existe muito no mundo essa onda do ficar, né? Não só do namorar, né? Porque a gente sabe que crente tem que namorar para casar, né? Mas talvez até pela ansiedade de ter alguém, né? Mas ele é obrigado, deixa eu fazer uma pergunta para você, ele é obrigado a casar com o primeiro que namora? Não, claro que não. Mas é o que o mundo prega é isso, você tem que ficar, né? Você tem que experimentar. Para você saber qual que é, se aquilo que você tá ali é bom, se é aquele cara, você tem que provar, você tem que experimentar. Você quer dizer então que o namoro cristão... É isso que o mundo prega. Ele já vai com seriedade. Sim. Se vai ser a pessoa com quem eu vou casar, Deus sabe. Mas o meu compromisso é sério. Sim. Não é bagunça. O compromisso com Deus, né? Vem acima do compromisso, de ter um compromisso com o homem, né? Mas aquela questão também, às vezes, da carência afetiva, né? Às vezes a pessoa é muito carente, né? Tem necessidade de ter alguém. Eu acho que antes de você se preocupar em buscar uma namorada, alguma coisa, buscar a cura em Deus, né? Porque como é que você vai namorar se você ainda tem problemas espirituais, né? Porque precisa primeiro Deus operar na sua vida para que preencha aquele espaço que você que está em branco no seu coração, né? Que só Ele pode preencher, suprir essa carência, essa necessidade que você tem, buscar em primeiro lugar, né? A justiça e o reino de Deus, como diz na palavra, que as outras coisas vos serão acrescentadas, e esperar em Deus, né? Como a Cris falou, né? A gente sempre coloca para Deus uma características, né? Eu tenho a característica da mulher que eu quero, né? Para mim, tanto física, mas primeiramente espiritual, né? Eu quero que ela seja, antes de beleza exterior, que ela seja serva do Senhor, né? Que venha com o coração aberto para trabalhar na obra, né? E para me ajudar, né? Para que a gente cresça e se edifique junto, né? Então, o que for fora daquilo ali, que é o meu propósito, fora das minhas características, não é de Deus, né? Então eu passo a aguardar, né? E sempre buscar em Deus que venha suprir essa necessidade, para que a gente não fique naquele anseio de querer ter, de querer que venha logo, né? E se preocupar mais com outras coisas, com as coisas espirituais, focar o nosso olho nesse alvo, né? Porque Deus tem um propósito na vida de todo mundo, né? E Deus é fiel para cumprir isso, é Amém. Só a gente aguardar, né? Amém. Então vamos aqui agora pegar a opinião de todo mundo que está aqui. Foi feita uma enquete e uma pergunta aqui, eu vou ler a resposta de quem a gente entrevistou, daí cada um comenta o que pensa. Qual a dificuldade que é encontrada no meio evangélico para atrair mais pessoas para a casa de Deus? Na opinião da Cris, a dificuldade muitas vezes está em nós, como os cristãos, atraí-los de formas impactantes, mostrando-lhes que nosso maravilhoso e gracioso Pai não somente nos salva e nos dá vida eterna, mas também reserva para nós galardões celestiais com base na vida eterna. A opinião do Tiago é o seguinte: ele sempre tenta ser o mais delicado nesse caso, pois as pessoas têm que acontecer, essas coisas têm que acontecer conforme o ritmo da pessoa.
que tem que ser evangelizada, tem que mostrar um caminho com um embasamento bíblico. Mas as pessoas que já têm outra orientação religiosa se recusam a acreditar no que a Bíblia diz e interpretam a Bíblia por si mesma. Isso é um perigo. Isso é um perigo, na verdade. Isso é um perigo. Tem que cuidar, porque a Bíblia não é eu acho. Eu penso assim, eu acho isso. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Existe uma dificuldade de atrair os jovens para a igreja? Existe. Se você for ver, de cada 10 jovens na sociedade, um vai na igreja. E a gente tem que ver se esse um que vai, nessa proporção, né? A gente está dizendo, se ele ainda busca a presença de Deus de uma maneira eficaz. Então a gente tem que cuidar muito. Tem forma de atrair o jovem para a igreja? Sim. Primeiro nós estamos fazendo esse programa aqui. A ideia desse programa justamente foi para isso. Para mostrar para o jovem aí fora que ser crente não é ser careta. Eu não sou, eu tenho 33 anos, eu não sou. Né? Então, a gente tem que cuidar. Existe felicidade na presença de Deus. A Bíblia diz várias vezes aquela palavra bem-aventurado, bem-aventurado, bem... Você sabe o que significa isso? É feliz, pessoa feliz. Estar diante de Deus é ser feliz. A diferença de quando eu estava no mundo e agora é porque, para mim, no mundo eu ia assim. Quarta-feira eu ia dançar, música eletrônica, discotecona, tá. Na sexta eu ia para preencher o vazio da quarta. No sábado para preencher o vazio da sexta. E no domingo para preencher o vazio do sábado. E assim virava aquele ciclo vicioso, né? Aquele ciclo vicioso na minha cabeça. E sempre quando eu acordava, o vazio ainda continuava lá. Porque bebida não preenche vazio, balada não preenche vazio, droga não preenche o seu vazio, sexo não preenche o seu vazio, meu amigo. O que preenche o vazio que está no seu coração, ele é do tamanho de Deus. Só Deus vai preencher. Então nós somos felizes. As pessoas precisam entender que o jovem cristão anda de skate, o jovem cristão anda de bicicleta, o jovem cristão anda de kart, o jovem cristão assiste filme, o jovem cristão come junto, toca violão junto. Tudo com coisas saudáveis. Na presença de Deus, olha que maravilha. A segurança que há dentro da igreja de Deus. Então é o seguinte, nós vamos terminando por aqui, e eu quero agradecer aí a sua audiência, a sua participação, e a gente quer que nós queremos que você continue correspondendo conosco, mandando ali por direçãocerta@hotmail.com.br a sua dúvida, o seu questionamento em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos falar no decorrer dos meses aí, dos anos, temas específicos agora. Hoje foi, o nosso primeiro programa foi um geralzão, vamos dizer assim. Agora nós vamos debater cada tópico, cada assunto deste especificamente. E o próximo programa nós vamos falar sobre namoro, noivado e casamento. Você está preparado espiritualmente e emocionalmente para entrar num relacionamento? Nós vamos falar sobre isso no próximo programa, no nome de Jesus. Lembre-se, o programa, o bloco jovem do programa Restaurando Vidas, o bloco Direção Certa, toda primeira semana do mês. De segunda, durante toda a semana você vai ver as reprises desse programa. Semana inteira. E daí no outro mês, quando der lá o dia 1º, você vai ver de novo o nosso programa, o bloco jovem no nome de Jesus. Quero agradecer profundamente a você, aos amados que aqui participaram, aos jovens no nome de Jesus. E quero repetir, nós também temos nossas lutas, nossas falhas, nossas deficiências, mas nós escolhemos estar na direção certa para que o Senhor Deus e o Senhor Jesus possa nos moldar cada dia, nos transformar cada dia e fazer de nós melhores pessoas para viver em sociedade no nome de Jesus. Amém? Nós queremos orar aqui para você no nome de Jesus, você jovem que ouviu, está curioso, tem desejo de conhecer a palavra de Deus. Quero te convidar para participar aqui dos cultos em nossa igreja, no nome de Jesus, a qual eu sou pastor, e esses jovens estão aqui aprendendo a palavra de Deus. A Igreja Evangélica Congregante em Cristo, ela fica na rua Frei Maximiliano Kolbe, número 563. O bairro é o Pioneiros Catarinense. Aqui, um bairro perto do PAC, aqui o posto de atendimento à saúde aqui na cidade de Cascavel. Então eu gostaria de convidar, rua Frei Maximiliano Kolbe, 563, bairro Pioneiros Catarinense. Os cultos são animados, avivados, tem muita
palma, nós cantamos hinos bem alegres no nome de Jesus, e você pode ter certeza, vai ter uma galera jovem aqui te esperando para te apoiar, não para te julgar, para te abençoar e fazer você entrar no caminho de Deus no nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração pedindo a bênção e a graça do Senhor no nome de Jesus, amém? Vamos dar as nossas mãos, e você em casa, ore também no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua presença. Meu Deus, nós falamos sobre vários assuntos aqui, Deus. Eu sei que a curiosidade foi aguçada de muitos jovens, ó Pai. Muitos querem saber a verdade e muitos, Senhor, têm um vazio gigante no coração. Tem tentado preencher com droga, com crack, Senhor, com a cocaína, com a maconha, com a bebida, Senhor, com a cerveja, meu Deus, com a balada, com o sexo fácil, Senhor. Mas nada disso tem resolvido, nada disso tem, Senhor, tampado o vazio que está no coração desta criatura. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, da sede da tua palavra, vontade de ser diferente e encontrar a verdadeira felicidade. E a tua palavra diz que feliz é o homem, Senhor, que se refugia em ti. Bem-aventurados são aqueles que têm prazer nos seus mandamentos, que têm prazer na sua palavra. A tua palavra diz como purificará o jovem o seu caminho, atentando para a sua palavra. Então, no nome de Jesus, eu oro por esse amado, por essa amada que está do outro lado, ouvindo, Senhor, esta oração. Em nome de Jesus, liberta do pecado, Senhor. Liberta da vida fácil. Liberta, meu Deus e meu Pai, desse sistema mundano. E abençoa, dá força para que ele possa viver na direção certa. Em nome de Jesus. Nós abençoamos os jovens que aqui estão também, Senhor, e que nos ajudaram a fazer este programa. Os guie e os protejam pelo poderoso sangue de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jovem, até o próximo mês, em nome de Jesus, na direção certa. Não saia do caminho de Deus. A porta pode ser estreita, mas ela leva à vida eterna. Fica na paz do Senhor. E até mais, no nome de Jesus. Maravilhoso é estar em tua casa.